Irmãos queridos, irmãs queridas, graça e paz da parte de Jesus a todos, a todas. Que essa seja uma manhã de muita graça, de muita alegria da parte do Senhor para a igreja. Que a meditação na palavra seja plena e alimente as nossas almas. Estou vendo alguns irmãos muito queridos hoje de manhã aqui. Todos são queridos, claro. Estou falando assim, uma surpresa agradável. Estou vendo Rômulo ali. Rômulo é um filho que eu tenho em Aracaju, membro da igreja 12 de agosto. Está visitando a nossa igreja. E eu tive a alegria de ver Débora Rios, que deve ter descido para o departamento infantil. Débora é membro da nossa igreja, está no Canadá já há um tempo, servindo ali na sua área de geologia, e deve estar em algum estágio, fazendo alguma coisa aqui. Está entre nós. Eu vi entrando e já vi que ela desceu para o departamento infantil. Depois do culto, nós podemos compartilhar, confabular. Vai ser uma alegria muito grande. Meu irmão Eti, aqui, depois da cirurgia, não é? Entrou com uma muleta, mas veio para a igreja. Coisa chique, viu? Ver meu amigo Danilo, que veio visitar a nossa igreja. Fiquei muito feliz quando o vi entrar aqui. Aliás, fica de pé você que visita a nossa igreja, para a gente poder ver você. Se mais alguém que esteja visitando, por favor, fica de pé. Olha só. Receba agora um aperto de mão, um abraço de nossa igreja, as nossas boas-vindas a todos vocês. Que a graça de Jesus seja derramada em sua vida, viu? Obrigado, meu irmão. Léa está aí? Léa? Ok. Bem-vindos, viu? Obrigado. Nós estamos com um grupo significativo da nossa igreja lá em Barra de Pujuca, onde estive desde ontem até hoje de manhã. É um grupo do nosso coral e pessoas associadas. Eles estão em um acampamento, um tempo muito gostoso lá, e disseram que hoje de manhã o culto vai ser o daqui, transmitido pela internet num telão lá. Espero que esteja sendo assim, que não haja nenhuma interferência. Deus derrame graça sobre suas vidas também. E vários irmãos nossos estão hoje prestando um concurso, não é? Esteja aí mesmo onde você está sentado, em oração por esses irmãos, para que, não é, sejam bem-sucedidos, segundo a vontade de Deus. Não é? O presbítero Lindenberg já fez referência no início dessa reunião sobre a partida do nosso irmão Gerson, que estava conosco domingo aqui, e no meio da semana foi chamado para a casa eterna. Ele está agora cultuando com o Senhor, e fica a falta, a ausência. O lugar dele é sempre ali, né, com os irmãos. Que Deus console a família, entre com a sua providência sobre aqueles que sofrem. Eu quero fazer um apelo a você que ainda não é membro da igreja, nem sei porquê, que já frequenta a igreja há um bom tempo, não tem dúvida mais nenhuma de quem Jesus é em sua vida e de que você pertence à família da fé, e não é membro da igreja. Nós vamos iniciar uma nova turma de catecúmenos, que é um treinamento de aprendizado, e você é o convidado e intimado para ser relacionado e fazer parte dessa nova turma, para no final do ano você ser recebido como membro da igreja. Então, ainda hoje, fica aqui o desafio para você dar o seu nome ao presbítero Lindenberg. O presbítero Eduardo está viajando, então procure o Lindenberg.
dê o seu nome, participe da classe ainda hoje, para que você seja recebido como membro da igreja, tá bom? E você vai abrir a sua Bíblia agora na carta aos Hebreus. E vai acompanhar a leitura que vou fazer do capítulo 6, a primeira porção dele. Hebreus capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estarão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Que o Espírito Santo ilumine para nós essa porção lida. Queridos, deixe eu fazer uma introdução breve, apenas acompanhe comigo o raciocínio. Vamos tomar uma medida de tempo que é a que nos pertence de fato, que é o agora. O ontem não nos pertence mais, senão como uma referência para reflexão, mas não pode mais ser alterada. Vamos tomar só como uma lembrança boa. E o futuro, que não aconteceu, não nos pertence também, é também só uma referência para a nossa expectativa e sonho, como planejamento. Vamos pegar o hoje. Vamos imaginar, a partir do agora, quem seremos e onde estaremos daqui a, digamos, 10 anos. E olhe que o tempo passa cada vez mais depressa. Pelo menos nos parece assim. E vamos olhar 10 anos atrás. Não precisa mais do que isso. Quantas mudanças já houve? Não só na aparência, como no conteúdo das coisas. 10 anos atrás, eu não tinha um cabelo branco sequer. E tem gente aqui que tinha mais cabelo do que tem hoje, e menos barriga do que tem hoje. As coisas mudam, querendo ou não.
Mas, se as mudanças, transformações fossem tão básicas e indiscutíveis como um cabelo branco ou uma barriga que cresce. Nós somos gerenciados por um sistema implacável que, entre aspas, nos obriga a seguir por um trilho que nós não escolhemos. E coisas que poderiam ser negociadas pelo volume, pela força com que nos é apresentado, nos são apresentadas, quase sempre nós não podemos escapar delas. Vou dar alguns exemplos para ilustrar o que eu quero dizer. Faz poucos dias, eu tinha tentado sobreviver sem usar celular. Inventei essa. Não vou usar celular. Guardei os aparelhos e fiquei sem usar celular uns 2 meses. Porque eu dizia para mim mesmo, eu não nasci com celular. E todo mundo sobrevivia e vivia normalmente, plenamente, quando não havia celular. Aí veio uma onda os mais novos nem sabem disso, bip. Lembra disso, Lindenberg? Bip. Um aparelhozinho, que é uma novidade. E aí, pip, pip, pip. A gente sabia que estavam nos chamando, e tinha uma mínima mensagem de texto, apenas dizendo, estou aguardando, ou estou em casa, ou já cheguei, coisas bem básicas, mas começou o sinal de perseguição que nos alcançou. E então vieram os celulares, que antes só serviam para ligar, receber chamada, e aí foi migrando, foi caminhando para um sistema multimídia cada vez mais sofisticado e um tipo de GPS que não nos permite mais esconder ou esquivar ou buscar uma autonomia ou privacidade que já não temos mais. Inclusive, existem alguns recursos, aplicativos, que vai mostrando para o outro, através de um mapa, onde você está. E que muitas esposas estão amando isso. No GPSzinho particular, vai ali a setinha com uma bolinha vermelha mostrando onde você está. Está passando pelo Imbuí. Está chegando agora em tal lugar. Sensacional. E eu tentei ficar sem celular uns meses, e eu descobri que é impossível. Jandinei, coitada, a secretária da igreja, ficava querendo arrancar os cabelos, porque membros da igreja ligavam atrás do pastor, e Jandinei que tinha que dar conta. Ligava para casa, ninguém sabia onde eu estava, e eu estando aqui tão perto, só que ninguém sabia onde eu estava. E aí ligava para um presbítero, eu não sei onde ele está. E ficavam loucos, até para Pedrinhas ligavam para saber se alguém tinha notícia de onde está o pastor. Uma loucura, parecendo que uma coisa gravíssima estava acontecendo fora dos propósitos. Eu estava desconectado do mundo. E descobri que hoje é impossível, não tem como. E outras pessoas mais, se veem por uma manhã, por alguma razão, sem contato para acessar a internet e ver os seus e-mails, parece que metade da sua vida foi embora, está desconectada do mundo. Porque é assim que funciona. Se você hoje, por exemplo, não tem uma conta bancária, você está fora do sistema, você praticamente não existe como pessoa. Você não tem sequer a opção de querer guardar o seu dinheiro no bolso, se quiser, debaixo do colchão, se você quiser, fazer o que quiser com ele. Existe um sistema que clama, que apela, que cobra, que impõe. E você vai seguindo, porque é assim que as coisas funcionam. Agora jogue isso para o campo comportamental.
brutal e vejam coisas que o sistema impôs e que, por ser assim que funciona, como é a metodologia e a mentalidade, também vamos seguindo o mesmo trilho, muitas vezes até mesmo sem questionar. Vou dar uns 2 exemplos nessa longa introdução. Imagine você, se faria sentido há alguns anos, poucos anos atrás, em casas de pessoas evangélicas. É só um exemplo. Tantas separações amigáveis, baseadas em temperamentos que não combinam. E vão se separando. Tem uns mais antigos aqui, um pouco mais do que eu, que se lembram do que eu vou dizer aqui. Especialmente as mulheres. A família que tinha uma moça separada era uma desonra tão grande que era como se fosse uma morte na família. Uma moça divorciada ou separada, para a sociedade de então, é como se fosse, perdoe-me a palavra, mas é como se fosse uma prostituta. Uma outra pessoa, um outro homem de bem, não queria negócio nem casar com uma pessoa divorciada. Era uma praga, um tipo de lepra social. Hoje, no trilho do bonde que nos empurra para frente, os casais crentes, evangélicos, ao irem para um cartório para assinar os papéis, o regime mais escolhido é o de separação total de bens. Porque já se casam com a possibilidade, com a perspectiva, com a opção de, não dando muito certo, com mais facilidade, cair fora. É assim que funciona. É o bonde da história nos pressionando, nos levando para onde a gente não queria ir. E é algo que nem nos choca mais. Uma família evangélica ter o planejamento de ter os seus filhos, adolescentes e jovens, e permitir que eles tragam suas namoradas e namorados para dormirem dentro de casa, num quarto reservado para isso, dentro da mentalidade de que é melhor que eles, entre aspas, transem dentro de casa do que irem para motéis. Parecia, há alguns anos, uma coisa absurda, louca, incrível. Mas hoje está acontecendo e parece não chocar mais a sociedade e parece que vai se diluindo no nosso meio. É assim que funciona. 10 anos atrás, já estamos nesse ponto da história, que é o nosso hoje. Aí eu pergunto a vocês, e daqui a 10 anos? Como estaremos? Onde estaremos? Quem seremos? Quais serão os valores, os pilares que nos governarão? Sobre o que a igreja estará discutindo? Deixe-me dar um exemplo bem grosseiro até, mas permita-me falar em tom profético. Não profético no sentido de que eu estou recebendo aqui uma revelação. Não, profético no sentido de apontar, refletir, meditar sobre o que eu imagino será a nossa caminhada. Apenas ouçam e meditem também. Hoje nós temos a felicidade
de dizer na abertura de uma reunião cultica como essa, dizer assim: olha, você que está acompanhando pela internet, que Deus abençoe, seja bem-vindo também, participe conosco. Uma novidade, uma ferramenta que não havia na igreja. Olha que coisa preciosa. E se isso for um tiro em nosso próprio pé? E daqui a 10 anos, a igreja estiver em outro estágio, de ficar em casa, de não vir ao templo, até por conta da violência que cresce e vai se multiplicando cada dia, de ter dentro de casa, no seu conforto, um leque de possibilidades, de opções em sua imensa tela em LED e outros recursos tecnológicos que estarão à sua disposição, plugadas à internet, e escolher numa lista, ali do lado direito da sua tela, o pastor que você quer ouvir, o tipo de culto que você quer participar, mais avivado, mais tradicional, mais conservador, uma palavra sobre isso, uma palavra sobre aquilo, montar, self-service, o seu culto, o culto que você quer participar e ouvir, no horário em que você quiser, você pode salvar, programar para ver e assistir a hora que você quiser, comodamente, como já acontece em várias outras áreas da nossa vida. Eu pergunto, do que era 10 anos, hoje já não tem sido assim? Vocês sabiam que há um estudo feito há 4 anos, 5 anos mais ou menos, de algumas igrejas centrais das nossas grandes capitais, igrejas centrais como a Igreja da Mangueira, por exemplo, e eu, como pastor da igreja, fui consultado para dar uma palavra a respeito desses elementos. E como é que funcionam os cultos dominicais e semanais nas grandes igrejas, as igrejas históricas centrais, nos fins de semana, que são locais comerciais durante a semana, de grande movimento, e isolados, descampados nos finais de semana. Algumas igrejas centrais no Brasil inteiro têm sofrido com a evasão de muitos membros, em função de deslocamento dos bairros para o centro. Pessoas que, em função da violência lá no bairro, para saírem de casa, voltarem para casa depois dos cultos à noite, têm essa dificuldade. Coisas que há 10, 15 anos nenhuma igreja tinha, ninguém se preocupava com isso, que era vigilância. Hoje, as igrejas estão preocupadas, investindo não somente em vigilância e segurança, mas em policiamento. Inclusive, policiamento armado em alguns casos, dado a violência. Faz 2 meses, em Aracaju, ali está um membro da igreja de Aracaju, uma igreja batista, e já aconteceu outras vezes, bandidos armados entraram na igreja durante o culto, estrategicamente, depois da coleta de ofertas, pegaram o que havia sido depositado ali, tomaram instrumentos, coisas de valor, durante o culto, e saíram tranquilamente. Isso já aconteceu outras vezes, inclusive em Aracaju, aconteceu aqui em Salvador, em outros lugares, em outras capitais, porque a violência é extrema. Como é que estaremos daqui a 10 anos? E eu quero finalizar a introdução, que foi de meia hora, e a mensagem vai ser de 10 minutos, podem ficar tranquilos. Eu falei de questões existenciais, falei de perspectivas comportamentais, agora vou falar de questões teológicas, morais e espirituais. Como estaremos daqui a 10 anos, se o Senhor não voltar até lá?
Se hoje, que é o nosso tempo presente, já é um tempo em que as pessoas não encontram tempo, não reservam espaço na sua agenda para as coisas de Deus. Se pessoas, de um modo geral, acordam cada vez mais cedo, dormem cada vez mais tarde e não têm pudor de dizerem: se o dia tivesse 30 horas, eu ainda não daria conta das coisas que tenho para fazer. E vão acumulando serviços, trabalhos, pendências, agonias somadas, que estão trazendo doenças, enfermidades psíquicas e emocionais ao povo de Deus. Que falo sem a menor sombra de dúvidas, porque tenho conversado com muitos irmãos e irmãs. Não encontram ou não têm encontrado espaço para a leitura, muito menos a meditação da Escritura, que é um exercício diferente do exercício de ler. Meditar exige recolhimento, concentração, paz de espírito, dedicação. Pode ser um versículo e você gastar horas, tempos, meditando naquela mensagem. É muito diferente de ler. E essa geração não tem tempo nem para ler, muito menos para meditar nas coisas de Deus. Não encontra tempo para o refrigério da sua alma. Não há espaço na alma humana atual para a alegria, para o sonho, para o lúdico, para a poesia, para uma brincadeira, porque nós não estamos comprometidos conosco, com a gente mesmo. A agonia é a marca do nosso tempo. A gente chega em casa e a gente quer descansar porque a nossa atividade não nos deixa relaxar. E muitos demoram a dormir porque a mente não desacelera com facilidade, e conciliar o sono é uma experiência de poucos. Aquilo que o salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, tem sido privilégio de poucos nesses dias de agonia. E tem uma palavra profética do Senhor Jesus. Não abra agora, mas guarde essa referência para você consultar depois. Está em Lucas, capítulo 21, verso 23. Lucas 21, 23. Jesus disse assim: acautelai-vos, para que aquele tempo não sobrevenha sobre vocês, sobre vós, né? Eu vou usar a linguagem nossa mesmo. E vocês sejam apanhados com o coração sobrecarregado pela orgia, bebedices e coisas deste mundo, e nem pelas preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos apanhe como um laço. Ele profetizou que os últimos dias serão muito difíceis. As pessoas andarão sobrecarregadas de muitas preocupações. A alma angustiada, cheia de complexidade, cheia de tensões, cheias de problemas, de agendas, de tumultos, muitas coisas que trazem danos
ao nosso psiquismo, ao nosso mundo interior. Não é à toa que há tanta gente deprimida, há tanta gente doente no corpo, há tanta gente procurando clínicas, há tanta gente ficando maluca, que não há espaço na alma para a graça de Deus. Não tem espaço. Não há meditação, não há devocional, não há entrega, não há o espaço para a oração silenciosa, a portas fechadas. A gente vive uma roda viva no trilho que nos conduz, que nos empurra. Como estaremos, então, daqui a 10, 15 anos, se o Senhor não voltar logo? Seremos zumbis. Zumbis de coração endurecido, de gente amarga, de gente com uma linguagem completamente descomprometida com a sã palavra. Porque a gente só pode ser renovado pela presença de Deus se houver espaço para Deus agir. Aí eu li esse texto de Hebreus capítulo 6, que diz que aqueles que uma vez provaram da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, das coisas espirituais e caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Essa é a experiência de muitos que já estiveram aos pés do Senhor, de forma devocional, de forma apaixonada, de forma plena, mas se deixaram vencer pelas coisas dessa vida e simplesmente caíram. E depois de coração endurecido, é impossível renovar para arrependimento. O que eu quero trazer profeticamente nessa manhã é que ainda há tempo. Ainda há espaço para o arrependimento, para uma reprogramação da nossa vida aos pés do Senhor, para limparmos a área onde nós vamos conviver, que está poluída. E quero finalizar com uma ilustração que eu particularmente amo. Eu, como alguns aqui, nasci no interior e passei um bom tempo, minha até adolescência, ajudando meu pai na roça, no sítio. E as tarefas não eram pesadas. A gente pegava na enxada, mas não era nada obrigado, era mais para acompanhá-lo mesmo. Eu acho que eu fiz mais calo no sovaco do que nas mãos, né? Mas estávamos com ele ali. E uma das tarefas que nós mais utilizávamos, que a gente era mais usado, era a tarefa que era chamada de limpar enxerto de passarinho. Quem conhece a roça sabe do que eu estou falando, os mais novos talvez não. Eu vou explicar para todo mundo e encerrar essa palavra nesta manhã. E até aproveitar e falar com liberdade. O passarinho come a semente, o seu intestinozinho faz a digestão, e o passarinhozinho vai lá na árvore. Vou falar da laranjeira, que era o meu caso lá. Ia na laranjeira, pousava no galho, e aí põe. Já disse tudo, né? Não precisa explicar mais nada. Põe. Naquele cocôzinho estavam as sementes trituradas, que já adubada naturalmente, fermentava e germinava. E daquela semente vinha uma enramada que ia crescendo, crescendo, descendo os ramos, proliferando. Se elas não fossem limpadas a tempo, aquelas ramas iam tomando toda a árvore, toda a planta, criando uma copa, ao ponto de algumas árvores que a gente não teve tempo, ou que a gente já chegou tempos depois, ficavam irreconhecíveis. Não era mais uma planta, uma laranjeira, era uma copa, um capacete
de ramos, a fotossíntese tinha ido embora, o fruto, a produção tinha se acabado ali. Qual é a moral da história verdadeira? A Bíblia diz que Satanás é aquela ave, lembra da parábola? A ave que vai e come as sementes à beira do caminho. Aí Satanás vai, viaja sobre a nossa cabeça, que é a árvore que Jesus plantou, e põe lá o seu põezinho, que a princípio é só um põezinho. Mas aquele põezinho vai germinar e vai crescer. Se nós não tivermos a disciplina, o exercício de limpar sempre, aquilo vai crescer, vai enramar e vai impedir a fotossíntese, que é a ação do Espírito de Deus em nossa vida. Sabe o que é que precisa fazer em toda árvore? Podar, limpar, para que ela areje, e então o ar venha e sopre, e então frutos maduros, saudáveis e abundantes. Precisamos fazer isso, arejar a nossa vida e limpar os nossos pões para o nosso bem espiritual. A fim daqui a 10 anos, nós continuemos a ser crentes, piedosos, que não negociam as investidas, as ciladas de Satanás. E que Ele mesmo, o Senhor, aplique essa palavra em nosso coração, nos faça abrir os olhos para o tempo em que vivemos, olhando para o futuro, viu?